O escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil definiu um sistema de indicadores que consegue avaliar o nível de trabalho decente nas cidades. A OIT divulgou informações sobre oportunidades e desafios de cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros. Os dados coletados vão ser importantes para definir políticas públicas que busquem atingir o nível de trabalho decente estabelecido pela OIT. Para a Organização Internacional, trabalho decente é o que promove oportunidades para homens e mulheres produzirem com qualidade, em condições de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana. O estudo mostra que as capitais com menos pessoas fora do mercado de trabalho foram Curitiba e Florianópolis. Os maiores índices foram em Salvador e Recife. E em 68 municípios, entre eles Teresina e Macapá, o índice de carteira assinada de empregados domésticos ficou abaixo de 25%. Mais de 30% dos municípios brasileiros não tinham nenhuma pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. Em 72% deles, a administração pública respondia por mais da metade do emprego formal. Chama a atenção que grande parte desses municípios que não tem uma pessoa sequer com deficiência inserida no mercado formal, são municípios nos quais a administração pública, ou seja, principalmente as prefeituras, são grandes empregadores. Então, há necessidade de que a administração pública, com sua função precípua de promover o bem-estar social, seja a primeira a adotar também políticas de inclusão produtiva das pessoas com deficiência. Os dados coletados mostram que em mais de 3.000 municípios, quase 60% dos trabalhadores estavam na informalidade em 2010. Mas, segundo a OIT, a formalidade vem crescendo por conta dos microempreendedores individuais, como é o caso de Dona Zenaide. Ela vende pamonha há 6 anos e há 3 decidiu registrar sua microempresa. Que Delícias e Companhia é o nome da minha empresa. A gente tem que garantir o que é melhor para a gente. Estou fazendo um investimento na minha vida. E nós vamos conversar agora com a diretora da Organização Internacional do Trabalho, Laís Abramo. Laís, obrigada por estar aqui. Boa noite. Boa noite. A gente explicou na reportagem mais ou menos o que é um trabalho decente, mas são pelo menos 10 tópicos que ajudam a definir o que é esse trabalho decente. Um deles, por exemplo, me chamou a atenção, que é a conciliar o trabalho com a vida pessoal. Então, explica melhor para a gente, dá um detalhezinho melhor para que a gente compreenda esse conceito um pouco melhor e, de fato, aplique esse trabalho decente no país. Então, essa dimensão do trabalho decente nós consideramos muito importante porque para que as pessoas possam se desenvolver no trabalho, possam ter oportunidades de qualificação, de promoção na carreira, elas necessitam também conciliar isso com outras dimensões da vida familiar. A vida das pessoas não se resume ao trabalho. Então, isso fica muito claro no caso das mulheres. Muitas vezes as mulheres não podem se dedicar ao trabalho ou não podem, por exemplo, ter um trabalho de jornada completa porque elas não têm como garantir o cuidado com seus filhos ou com a sua casa, com as pessoas idosas e doentes. Por que eu digo as mulheres? Porque na nossa sociedade ainda, infelizmente, a maior parte dessa carga do trabalho doméstico, trabalho familiar, continua caindo nas costas das mulheres. Então creches, por exemplo, são uma solução importante. Evidentemente, creches, se a gente pega, inclusive, a jornada de trabalho total de homens e mulheres, computando o tempo dos afazeres domésticos, a jornada de trabalho das mulheres é 5 horas maior que a dos homens por semana. Então, creches, o melhor transporte público, porque isso também entra na jornada, o tempo de deslocamento casa-trabalho, né? Tudo isso, ou outros equipamentos como restaurantes populares, lavanderias populares, são todas políticas públicas que podem favorecer essa conciliação e esse melhor equilíbrio entre a vida e o trabalho para homens e mulheres. Então, ter dados como esses é importante para o país, até para que se mude a cultura de como se vê o trabalho hoje. Exatamente. Entender que o trabalho tem que ser visto nessa globalidade, né? Na inter-relação também com outras dimensões da vida social. A questão da escolarização é um dado fundamental. Me parece que em 81% dos municípios brasileiros, mais da metade da população de 15 anos ou mais não tem instrução nenhuma ou baixíssima menor do que o ensino fundamental incompleto. Quer dizer, investimento em educação é outro ponto importante para dar uma solução para o problema. Sem dúvida. O Brasil tem avançado muito em termos de escolarização, de número de anos de estudo, da frequência escolar na idade certa.
existem avanços muito positivos, mas ainda, digamos, o déficit é muito grande. E sabemos que isso é uma barreira de entrada no mercado formal de trabalho, porque 90% dos novos empregos formais que foram gerados exigem pelo menos o ensino médio completo. Então, para uma grande contingente da população, inclusive em municípios maiores, inclusive em capitais, como São Paulo, por exemplo, uma porcentagem muito grande dos trabalhadores, das pessoas, não tem esse nível mínimo de escolaridade que permite, por exemplo, o acesso ao emprego formal, que é uma das formas de trabalho decente, porque está associado a direitos, à previdência social, à licença maternidade, questões desse tipo. A gente viu na reportagem que pelo menos 30% dos municípios, em 30% deles, as pessoas que têm alguma deficiência não tinham acesso ao mercado de trabalho. Isso é um problema muito grave ainda aqui, né? É muito grave porque a porcentagem de pessoas com deficiência no Brasil, inclusive com deficiência severa, é bastante grande. Existe uma lei das cotas para as pessoas com deficiência, mas mesmo existindo isso, ainda é muito pequeno o número de pessoas com deficiência que está no mercado formal de trabalho. E muitas vezes se diz que isso não existe porque as pessoas não estão procurando trabalho, mas isso não é exatamente assim, porque existe uma porcentagem grande de desemprego entre as pessoas com deficiência. Se as pessoas estão desempregadas, quer dizer que elas estão buscando ativamente um trabalho e não estão encontrando. Então, essa acho que é uma área muito importante também para ser considerada. Laís, existe um mito no Brasil. Muita gente acredita que os programas sociais são responsáveis por um percentual da renda dos trabalhadores brasileiros maior do que a realidade. O que é que vocês encontraram de fato? Esse é outro dado muito relevante, né? Nós encontramos que, em geral, no Brasil, 75% do total do rendimento das famílias vem do trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Trabalho remunerado, alguém que prestou serviço e ganhou por exatamente, isso. seja o emprego assalariado, seja o emprego por conta própria, mas vem do trabalho. Isso no país, tá? Em mais de 93% dos municípios do país, mais da metade do rendimento familiar vem do trabalho. E mesmo na região Nordeste, que ainda é a região mais pobre do país, é onde o peso das transferências de renda, como por exemplo Bolsa Família, é maior, em 81% dos municípios, mais da metade da renda vem do trabalho. Isso acho que mostra duas coisas. Primeiro, que o trabalho é uma via fundamental para a superação da pobreza. Você vê aí o peso do rendimento familiar. Segundo, que por que mesmo trabalhando as pessoas são pobres, né? Não conseguem superar a situação de pobreza? Porque esse trabalho é de má qualidade, não gera renda suficiente para eles superarem a situação de pobreza, né? Então, eu acho que isso aí, melhorar as condições de trabalho é um elemento central para a superação da pobreza no Brasil. Laís, muitíssimo obrigado pela entrevista. Nós conversamos com Laís Abramo, diretora da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Obrigado, Laís, boa noite. muito Muito obrigada a vocês.